Eu sempre busco ampliar os meus horizontes, pensamentos, visões, interpretações, sejam elas sociais ou a respeito do mundo como em geral. E assim, é óbvio que eu não sou livre dos estigmas, de preconceitos que a gente tem da sociedade. Ainda mais quando você leva em consideração que eu moro em uma cidade muito do interior, mais conhecida ali como onde Judas perdeu as botas. Só que uma querida, ela vem me ajudando muito nessa questão de desconstruir todas essas ideias de padrão, de beleza, de moda, roupas, tendências, maquiagem, todo um estilo. E é a Paola Stornbrink. Eu creio que esteja errado. Eu não me lembro de ouvir ela falando o nome dela, então a Paola, para os mais chegados. Enfim, depois de ver vários vídeos dela sobre reflexões a fins do modo como a gente foi ensinado e continuam, na verdade, não só ensinando, mas nos impondo uma ideia através das décadas e dos séculos, eu pensei um pouco em trazer toda essa questão com uma pitada de erro meu e sobre o meu ponto de vista em torno de todas essas questões. E se eu não me engano, num vídeo que é chamado Famosas que eu acho feias, inclusive, não se apeguem a esse título, a Paola colocou mais como um clickbait. Nesse vídeo ela fala sobre essa ideia da beleza vista sobre os dois olhares distintos, no caso, um olhar masculino e um olhar feminino. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Eu sou a Mari e hoje a gente vai falar não sobre coisas da sétima arte. Pronto, feita essa introdução, vamos entrar no tema central que eu queria muito falar, que é sobre perceber como que a sociedade ela é moldada, ela é caravejada por ideias de beleza para mulheres, mas que essas ideias não são apresentadas por mulheres, são apresentadas de um ponto de vista masculino. E vejam bem, isso não é um ataque aos homens quando eu digo que vem de um ponto de vista masculino, ou mais pra frente quando eu for falar sobre o ponto de vista masculino. É um geral falando que é a verdade, eu não estou xingando, eu estou falando que essa é a verdade. E se você se sentiu ofendido com isso, eu deixo apenas um meme do Toy Story pra vocês, tá? Se a carapuça serve... Repete. Se a carapuça serve... Prosseguindo. A grande e a massacrante maioria dos homens, ela tem uma visão do que é belo, do que é cativante, atraente, em um espectro muito específico, que é bem restritivo e padronizado. Enquanto nós, mulheres, na grande maioria, claro que tem exceções, a gente vê a beleza como algo vasto, algo múltiplo, tem detalhes, linhas, traços, curvas, e não me refiro a curvas num sentido corporal ou sexual da palavra. A própria ótica feminina, ela é mais graciosa, ela é mais gentil, e isso se aplica não somente à nossa questão de ver a beleza, de ver coisas atraentes e tudo mais, se aplica a toda a nossa vida. Tanto que eu vejo isso como uma diferença muito grande, que é a questão ali da atração. Um homem, para ele se sentir atraído pela mulher, ela tem que cumprir requisitos, tipo, o homem tem um tipo, é só loira, é só morena, só ruiva, enfim, tem que cumprir aquele padrão para ele se sentir atraído. O início da atração dele vem pela aparência, não que necessariamente das mulheres não venha da aparência, da primeira impressão. Porém, eu vejo como a gente é muito mais versátil, eu diria, porque você pode achar a pessoa não tão atraente, mas você convive com ela, você vai entendendo, vendo como ela é atenciosa, como ela é carinhosa, como é uma pessoa que cuida, que é companheira e tudo mais, e você acaba se apaixonando. É isso que eu digo, assim, que mulheres têm um espectro maior para até mesmo a atração. Voltando ao tópico da beleza, algo que a gente esquece e que a gente se deixa levar pela grande maioria, é que a beleza ela não é somente sobre traço, cor, tom e um corpo específico
e extremamente padronizado. Acabamos esquecendo que essa ideia de mulher linda e ideal, que é exatamente o que a palavra diz, ideal, é algo idealizado, algo meramente construído pelo patriarcado e pelo capitalismo. É um produto que foi feito para vender. Esse corpo, esse padrão, ele é um produto, gente, é um produto feito para vender, feito para lucrar, para torturar, para cegar, para deixar a gente lelezinha da cabeça, fazendo a gente perseguir um padrão falso, insustentável e principalmente ele é inalcançável. A ideia, tanto isso se aplica também a classes sociais, como o rico que sempre vai buscar um distanciamento do pobre. A beleza, esse padrão de beleza, ele também sempre vai buscar um distanciamento da gente, do povão comum, ou até mesmo das top socialites. Pode ver, estão sempre buscando por cirurgia, intervenção, maquiagem, consumo, até mesmo por consumo. A gente busca por esse padrão, só que ele sempre vai se afastar da gente, porque a ideia dele é vender, é lucrar, não é fazer com que a gente se sinta confortável, se sinta aceito e incluso naquilo. E é nesse rolê que não nos lembramos que somos mulheres. Nós somos mulheres, nós somos amigas, nós somos irmãs. Somos irmãs, somos amigas, somos mulheres. A gente não é um produto que vai ficar exposto numa vitrine para ser observado, depois comprado por qualquer um que tenha um valor X disponível. Eu falo num sentido que a gente esquece que somos funcionais, precisamos de um corpo funcional, a gente não precisa seguir aquele padrão, porque a gente não é um bibelozinho que vai ficar numa caixinha de vidro para ser meramente exposto. E um exemplo recente que, se eu não me engano, a própria Paola cita é a doutora Tatiana Sampaio, que é uma mulher da ciência que dedicou não só anos, como décadas ao estudo e à pesquisa. Ou seja, é uma mulher brilhante. E o que vem sendo feito, porque agora tem muita matéria, muita entrevista, tudo com ela, né? Eles estão editando e photoshopando as fotos dela. Gente, é uma mulher de 59 anos. E a galera tá, tipo, meu Deus, tem uns negócios assim, tipo umas fotos dela que parece uma pessoa de 30. Eles estão escondendo até mesmo marcas de expressão, uma coisa totalmente normal. E quando você diz assim, a gente não se refere ali a alguém que é influência na moda ou nesse mundo doido da beleza. Mesmo nesse caso, o nosso corpo, ele continua sendo um produto, ele continua sendo modificado para atingir um padrão fictício e infundado. Me digam, qual é o respaldo, qual que é a lógica de você modificar a aparência dela para causar insegurança, para levar padrão doido? Gente, ela é uma mulher focada na ciência, sabe? Eu não sei se eu consegui transmitir a minha indignação com isso, mas eu fico indignada com um negócio assim, sabe? Tipo, amigas, e no fim mesmo, eu só fiz esse vídeo para tentar relembrar a todas nós e todos, porque talvez algum homem assista, como a gente é única, somos únicas, e que os nossos traços, cada mínimo detalhezinho nosso, é algo ancestral, é algo que carrega história, traz símbolos de resistência, e eles não vão ser defeitos, gente, jamais serão defeitos. Uma coisa que eu vejo muito, isso é principalmente a questão do nariz. Porque o meu nariz é feio, o meu nariz é isso, o meu nariz é aquilo. Gente, o nosso nariz, como todo o nosso corpo, ele carrega uma história gigantesca sobre nossos ancestrais, sobre a nossa origem. E é algo que, principalmente a Disney fez muito, que é vilanizar certos traços. Você pode perceber até pelos vilões, o nariz deles. Olhem para o nariz deles. Aí a gente já pega uma ideia de como a gente foi educado desde a base, desde pequenininho, para ver tal coisa como bonito de princesinha e tal coisa como da vilã ruim, malvada. E que em meio a toda essa pressão é importante nos apoiarmos, exaltar a beleza uma das outras, não ficar lá criticando, meu Deus do céu, vamos ter a sororidade. E que cada mínimo detalhe, tracinho que a gente tem, eles nos tornam quem somos. E eu sei que o conteúdo que eu trago aqui, ele não é muito linear. Eu não sigo muito bem um padrão do que eu faço. Oscila entre tópicos sociais, coisas que eu estou indignada e que eu quero falar sobre,
e obras da sétima arte, que foi o porquê de eu criar o canal. Mas é isso mesmo, eu gosto de trazer tudo que passa pela minha cabeça. E eu acho pertinente compartilhar e mostrar para o mundo. Porque por mais que poucas pessoas ou nenhuma veja, eu estou aqui compartilhando minhas ideias. E na minha cabeça não vai passar sempre coisas sobre filmes, sobre série. E principalmente quando eu tô na faculdade, eu não tenho nem tempo para assistir filme e série. E eu penso muito em outros tópicos. Quem me segue no TikTok pode ver que eu falo muito sobre coisas que eu não trago tanto aqui pro YouTube, por motivos de que atinge públicos que não me interessam. Quando eu trago vídeos curtos aqui que vão para um lado que não me interessa, então eu não trago. É simplesmente isso, eu não trago, a maior parte do que eu posto no TikTok eu não trago aqui, que são tópicos sobre política e causas sociais, por motivos de que vamos ficar me xingando aqui, porque aqui tem um povo bem esquisitinho, e eu não quero ficar sendo xingada. E é isso, gente, vamos normalizar não ser xingada também, por favor. Mas é isso, eu sou a Mari, e aqui às vezes a gente tem realmente coisas da nossa querida e amada sétima arte. Sintam-se à vontade para ver outros vídeos, se inscreverem no canal e descansar por aqui, principalmente para mulheres e meninas. Eu quero que vocês se sintam acolhidas aqui. E que não se esqueçam que nada do que é dado pra gente não vem de mão beijada e nem por pura boa vontade masculina ou patriarcal do capitalismo da sociedade. Tudo que a gente tem foi construído através de muita luta e reivindicação. Falo isso porque eu sei que eu já me despedi, mas agora eu me lembrei de uma coisa e eu quero falar. Porque tem uma onda muito grande de vídeos, fazendo o meu bolinho, bem feliz da vida, enquanto, sei lá, eu defendia o feminismo, só que na verdade é só isso que eu quero fazer. Vamos nos lembrar que o feminismo não luta para você, mulher, ir lá erguer um saco de cimento, carregar um caminhão. Não, o feminismo ele luta para que você possa escolher o que você vai fazer. Você possa escolher fazer teu bolo em casa, dizer que você não seja obrigada a ficar fazendo o seu bolo em casa. Então, eu acho muito ruim e é, sim, desmoralizante e descredibilizante quando mulheres gospem na própria causa feminina. Isso não é nada legal. Vamos ter um pouco de consciência sobre isso, porque já não é um movimento tão valorizado, principalmente por homens. Aí você que é mulher, vai lá e fala mal do movimento que tá te deixando falar, porque se não fosse isso, você não estaria falando.